Pode se assentar, dando glória ao Senhor. Estamos diante de uma palavra que todos nós, creio, conhecemos, porque é uma palavra que mexe com o nosso entendimento, mexe com, aleluia, a oração, mexe com o propósito, mexe, aleluia, com perseverança, mexe com determinação diante de Deus, diante da casa do Senhor. Estamos diante de uma palavra que a Bíblia vai citar um pouco mais à frente, que era de grande avalia, aleluia, as revelações do Senhor, porque Deus não falava com o povo há muito tempo por causa do pecado de Ofni e Finéias, porque eles transgrediam diante, aleluia, da congregação. Todo o sacrifício que vinham até eles, antes de ser sacrificado, eles pegavam, aleluia, uma parte, aleluia, do sacrifício, mas não só uma parte, eles pegavam a melhor parte que era para ser sacrificada ao Senhor. Não que isso fosse errado, porque era determinado sim que eles pegassem, mas depois que houvesse o sacrifício. Mas eles, aleluia, vindo alguém sacrificar diante do altar do Senhor, eles requeriam, aleluia, do sacrifício antes de ser sacrificado. E se não era entregue o sacrifício a eles tomavam na força. Então o povo já não tinha mais prazer de levar o sacrifício. E como se não fosse o bastante, eles, aleluia, transgrediam com mulheres que vinham em bando, aleluia, para estarem na porta da congregação. Então, todo o povo de Israel, vendo aquela contaminação, vendo tudo o que estava acontecendo diante da casa do Senhor, entristeciam-se muito, de modo que eles já não tinham prazer em sacrificar ao Senhor e nem de buscar, aleluia, aleluia, a Deus dentro do templo. Então a Bíblia vai nos falar que havia uma família que todos nós conhecemos, que era de Eucana, aleluia, que tinha essas duas esposas, aleluia. E quando eles saíam de Siló e iam, aleluia, saíam da sua casa até Siló, se não me falar a memória, para sacrificar anualmente, eles percorriam aproximadamente 800 quilômetros para chegar até, aleluia, o lugar do sacrifício. Então, chegando lá no lugar do sacrifício, como se não fosse bastante o cansaço que eles tinham de percorrer até, aleluia, Siló para sacrificar, ainda havia, aleluia, uma grande dificuldade dentro do templo, que era o povo corrompido. Mas só, aleluia, que dentro desse mesmo templo, onde havia uma contaminação, onde havia, aleluia, coisas que não agradavam ao Senhor, a Bíblia vai nos falar que uma mulher vai fazer uma oração. Eu vou pular entre linhas para que não se torne uma pregação demorada. Tinha uma mulher que dentro desse templo, desse mesmo templo, vai estar, aleluia, sob pressão, vai estar sob angústia, vai estar sob aperto, porque conhecemos a história, ela não poderia gerar filho, e excessivamente a sua rival, a sua competidora zombava dela, irritava ela para que ela viesse se entristecer, viesse se amargurar, não tivesse ânimo para participar, aleluia, do sacrifício, juntamente com Eucana e sua outra esposa, Penina. E a Bíblia vai nos falar que ela irritava de tal maneira que ela não comia nada, sendo que o marido, aleluia, separava a melhor parte para ela, mas a sua competidora, vendo que, aleluia, ele dava a melhor parte para ela, irritava para que ela não se alimentasse. Ei, querido, o que Deus te deu é a melhor parte, e pessoas vão se levantar contra a sua vida e contra o teu ministério, sabe por quê? Eles sabem que o que Deus te entregou é grande, e aquilo que Ele tem para realizar na tua vida, querido, é muito maior, aleluia, do que você até mesmo pode imaginar. Mas tem pessoas que vão te observar e vão ver o que Deus está realizando na tua vida, porque ainda que nós não entendemos com nossos olhos físicos e até mesmo com os olhos espirituais, tem pessoas que enxergam isso e vai fazer de tudo para que você não alcance aquilo que Deus já preparou para você. Aleluia, Deus. Aí a Bíblia vai nos falar que ela, amargurada com o seu espírito, ela vai para uma parte, aleluia, afastada da sua família, do seu esposo, aleluia, ela vai para um canto, aleluia, do templo, para orar em secreto com Deus. Tem momentos que nós temos que orar em secreto com Deus.
Veja só, ela saiu de perto da sua família e foi para um canto, para um pilar, para orar a Deus. E ela fazia uma oração, ela com o coração angustiado, ela mexia os lábios, mas só que não saía a palavra da boca dela. E então, o sacerdote ali vai estar sentado na sua cadeira, como de costume, vai observar aquela situação. E ele vai chegar até essa mulher e vai falar: até quando estarás tu embriagada? Até quando beberás bebida forte? Aí ela disse: meu Senhor, não me julgue, aleluia, porque eu tenho falado somente da angústia do meu coração, somente do que eu tenho vivido. Eu tenho orado a Deus, e eu tenho pedido a Deus, e fiz um voto, creio eu assim. E aí o sacerdote vai falar para ela: vai em paz, e Deus, aleluia, te conceda aquilo que deseja no teu coração. Só que interessante que a oração dessa mulher não foi uma oração comum, não foi uma oração de petição, mas sim de entregar. Tem muitas pessoas que não entendem. A oração, querida, ela tem divisórias, né? Ela tem a petição, ela tem o agradecimento, ela tem o louvor, ela tem a adoração, ela tem divisórias, né? Se nós entendermos isso, a nossa oração seria mais atendida pelo Senhor. Então, ela estava orando ao Senhor, só que ela orou de uma forma diferente. Ela disse: se benignamente lembrares da tua serva e deres a ela um varão, aleluia, eu também o darei ao Senhor, para que possa morar todos os dias na sua casa, no seu tempo. O propósito que ela fez, mexia muito com o nosso entendimento, porque se hoje em dia fizermos um voto assim, alguém vai falar: você está maluco, você está doido, como que você vai dar o seu filho para que ele possa viver na casa do Senhor? Você não está batendo bem. Mas o interessante é que seu marido disse para ela: faça conforme aquilo que você prometeu ao Senhor. Passado aquele tempo de amamentação, passou o período de estar, aleluia, a criança ainda em fase de alimentação. Ela pegou a criança e levou e entregou ao sacerdote ali, para que ali ele ficasse. E aí começa a história. A Bíblia vai falar que quando Samuel é entregue, aleluia, para morar nesse templo, a qual, aleluia, o povo já tinha desgostado desse templo, já não tinha mais prazer nesse templo. E quando Samuel é entregue ali, a palavra vai começar a mudar de figura. Quando Samuel foi entregue para ser, aleluia, criado no templo, as coisas começam a mudar. A Bíblia vai falar que Ofni e Finéias estavam pecando contra Deus, fazendo as coisas que eram erradas diante de Deus. Mas havia um menino que estava dentro do templo fazendo a diferença. Havia um menino que estava crescendo diante dos homens e diante de Deus. Olha o importante: diante dos homens e diante de Deus. Tem gente que só quer crescer diante de Deus e não quer crescer diante dos homens. Tem gente que quer crescer diante dos homens e também não quer crescer diante de Deus. Jovem Samuel crescia diante de Deus e diante dos homens. Ainda que estando isolado dentro do templo, aleluia, mas mesmo assim, como todos nós conhecemos, se ele estava lá, ele também ouvia tudo que, aleluia, vamos assim dizer, os seus irmãos de criação faziam e cometia. Ele estava sendo criado, aleluia, diante do templo, se fazendo forte diante dos homens e diante de Deus. Aí a Bíblia vai então nos falar que vai surgir um profeta, vai repreender o sacerdote ali vai ouvir tudo que o profeta diz, e ele vai apenas dizer: faça o Senhor conforme parecer bem os seus olhos. E aí uma bela noite, a palavra vai dizer que estando Samuel deitado na sua cama, perto já da hora de se apagar as luzes do templo, a Bíblia vai falar que Deus fala com Samuel. Deus diz: Samuel, Samuel. Samuel, sem entender, porque naqueles dias não havia manifestação do Senhor naquela época, ele vai correr até o sacerdote ali e vai falar: eis-me aqui, Senhor. O Senhor me chamou.
O sacerdote ele vai falar: não te chamei, Samuel, volte, vai deitar. E na terceira vez, Samuel indo até o sacerdote Eli, o sacerdote ele vai entender que seria o Senhor querendo palestrar com ele. Então, o sacerdote ele vai dar uma orientação para aquele menino, para aquele jovem: volte para a sua cama. E se você ouvir novamente, aleluia, te chamar, diga: eis-me aqui, porque o teu servo, ele ouve. Então, Samuel, com aquela instrução, vai voltar para a sua cama. E novamente o Senhor, pela quarta vez, vai falar com Samuel. Samuel então vai dizer para o Senhor: eis-me aqui, pode falar, porque o teu servo, ele ouve. Naquele momento Deus vai entregar uma revelação que era, aleluia, para o seu superior, para aquele que era o homem de frente a ensinar, aleluia, os mistérios da casa do Senhor, a ensinar, aleluia, como seguir diante do altar, ainda que os seus filhos não seguiam aquilo, mas ele tinha a obrigação de ensinar a Samuel. Agora Samuel está com uma revelação do Senhor para entregar para o sacerdote ali. Então, a Bíblia vai nos falar que de manhã Samuel ele fica atônito e não sai do seu quarto. Aí Samuel, aleluia, não havendo saído do seu quarto, o sacerdote ele vai mandar chamar Samuel e vai dizer: Samuel, me conte tudo que o Senhor te falara, para que o Senhor, aleluia, continue te usando e falando contigo, e te faça novamente, aleluia, tudo aquilo que ele já tem te feito. Aí Samuel vai falar para a casa do sacerdote ali: meu Deus, o Senhor mandou te dizer que os teus 2 filhos morrerão no mesmo e único dia. E tu também, aleluia, Deus já tinha falado para ele que ele morreria. Então a palavra vai dizer que quando Samuel ele conta novamente aquilo que Deus já tinha até revelado para o sacerdote ali, quando ele conta novamente para a casa de Eli aquela profecia, ele já não tinha mais o que fazer. Ele podia, aleluia, entender que Deus já tinha rasgado, aleluia, da casa de Eli o sacerdócio, a qual ele tinha constituído desde lá do Egito. Ele tinha preparado o caminho para que a casa de Eli, aleluia, estivesse diante do altar do Senhor, louvando e sacrificando e sendo alimentado pelo Senhor. Então, a partir daquele momento, Deus estava falando para eles: ei, agora acabou a brincadeira. Vocês brincaram até onde eu permiti. Agora eu vou, aleluia, fazer tudo novo. Deus disse: eu suscitarei para mim, vê se não é semelhante à história de Davi, eu suscitarei para mim um sacerdócio segundo o meu coração, que esteja diante, aleluia, do meu altar perpetuamente, que a casa dele se firmará para sempre diante do meu altar. Aleluia. Não vemos depois de Samuel nenhum conforme Samuel, que era profeta, juiz e sacerdote. Não vemos se levantar a nenhum outro depois de Samuel conforme Samuel foi. O que eu quero dizer? Quando nós, diante da casa do Senhor, observamos pessoas, aleluia, que não andam segundo a vontade de Deus, porque vemos muitas pessoas se desviando da casa do Senhor, porque olha para a pessoa que não é, aleluia, segundo o querer do Senhor, e aleluia, tem até um potencial na mão do Senhor, mas não querem fazer a diferença. E pessoas que estão na casa do Senhor com compromisso, aí olha para essas pessoas e diz: eu vou parar, eu não vou mais. Sabe por quê? Eu estou vendo tanta coisa errada na casa do Senhor, eu estou vendo o nosso irmão lá fazendo coisa errada, eu estou vendo um jovem aí fazendo uma coisa errada, eu estou vendo um presbiteriano, eu vou parar. Ei, querido, continue na posição, continue fazendo diferença, crescendo diante de Deus e diante dos homens, porque sabe o que vai acontecer? Deus vai tirar aquele que está de bagunça e vai levantar você que está fazendo aquilo que agrada a Ele. Deus vai levantar você que está com compromisso, que está orando, que está buscando, que está jejuando, que está fazendo a diferença, que está evangelizando. Aí Deus vai fazer o quê? Ei, o tempo da brincadeira acabou. Agora vem você que está fazendo a diferença.
vem você que está se santificando, vem você que está orando, vem você que está buscando, e agora eu estabelecerei o meu conserto contigo. Basta você continuar na posição que você está. Se você está fazendo a diferença, não se importe para aqueles que não querem fazer a diferença, porque no momento certo, Deus arrancará. Diz a palavra do Senhor, aleluia, no livro de Salmo 1, que aleluia, aqueles que não estão sinceramente na obra do Senhor, aleluia, que estão fazendo bagunça na casa do Senhor, Deus, Ele arrancará. Não subsistirão os ímpios na congregação dos justos. Ei, continue firme na caminhada, querido. Não olha para a direita nem para a esquerda, porque se você olhar para a esquerda e para a direita, assim como Pedro olhou, né, estava aquela ventania forte de um lado, ventania forte do outro, o mar estava agitado e ele parou para observar aquilo que estava acontecendo do lado. Ele podia muito bem continuar firme no propósito que Deus tinha falado para ele: vem e ande, vem até mim. Aí ele: não quero andar não, papai, não quero ir para frente não, eu quero olhar para o lado, eu quero olhar para a vida do irmão que está ali do lado, eu quero olhar para a vida do outro irmão que está ali do lado, quero ver a tribulação que ele está passando. E aí ele começa a afundar juntamente, aleluia, com aquele vento e com aquela onda. Ei, querido, Samuel, ele ainda estando no templo e crescendo diante de Deus, Deus já viu dentro dele algo diferente. Deus, aleluia, observou para Samuel desde o seu ventre, porque entendemos que quando, aleluia, Deus ouviu a oração daquela mulher dentro do templo, Deus estava quebrando um silêncio. Deus estava quebrando o silêncio que havia do homem com Deus. Deus, quando ele ouviu a oração daquela mulher, uma oração diferente, uma oração de entrega diante de Deus, aí ele disse: não tem como não ouvir a sua oração, não tem como eu não atender uma oração, aleluia, porque eu tenho visto, aleluia, que a casa do Senhor necessita de alguém que faça a diferença. Então ele ouviu a oração, deu a bênção àquela mulher entregou a sua bênção diante do altar, e se ela entrega a bênção que ela prometeu a Deus diante do altar, ela seria abençoada mais 7 vezes, como, aleluia, ela cita na sua oração, agraciando a Deus por ter recebido, aleluia, porção dobrada do Senhor. Se ela não cumpre com o seu voto, querido, Deus novamente ia fechar aquele mar e ela só ia receber aquilo que, aleluia, ela orou ao Senhor e não entregou. Mas como ela foi obediente, o que eu estou falando com isso? Trata de cumprir aquilo que você tem prometido.